Você já deve ter ouvido sobre opções de como investir o seu dinheiro. Talvez você tenha ouvido sobre ações, tesouro direto, CDB, ou só ouviu que a poupança é ruim para o seu dinheiro, que ela não rende nada. E é aí que eu te apresento os fundos de investimento. Mas afinal, o que é um fundo de investimento? Fica comigo que eu vou te explicar. Existem várias formas de você investir: ações, tesouro direto, CDB, fundos imobiliários, criptomoedas e tem os fundos de investimentos. Mas afinal, o que é um fundo de investimento? Existem alguns tipos de fundos de investimento. Um deles é o tradicional, que você encontra no seu banco ou corretora, onde você vai aplicar um determinado valor e dentro do risco que você escolheu correr, que pode ser baixo, médio ou alto, você vai ter o seu desempenho anual, que é a sua rentabilidade. E muitas das vezes vai ser melhor do que a poupança. E existe também os ETFs, que são fundos negociados na bolsa. Você compra uma fração como se fosse uma ação. Ele é negociado na bolsa, então é como se fosse uma ação. Ele procura replicar um índice, mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui a gente vai falar dos fundos tradicionais, que são os mais simples para você começar a investir e ter um rendimento melhor do que a poupança. Mas afinal, como funciona na prática? Se fossem ações, se você fosse investir em ações, em fundos imobiliários, você iria lá, ia comprar a ação, ia ter que analisar ela, teria todo um trabalho que exigiria muito tempo seu para poder fazer tudo isso. O fundo de investimento, ele é uma ponte, ele vai fazer isso por você. Você faz o seu investimento, o seu depósito no fundo, o banco ou a corretora, com esse valor, vai investir, vai escolher os ativos, que podem ser ações, pode ser renda fixa, pode ser moedas, pode ser criptomoedas, e você vai acompanhando o desempenho e muitas das vezes, em algumas vezes, dependendo do fundo que você escolheu, dependendo do risco que você escolheu correr, você pode resgatar esse dinheiro em um dia, dependendo das regras do fundo. Alguns fundos têm resgates que podem ser feitos em um dia útil, ou seja, o seu dinheiro já vai estar rendendo desde o primeiro dia, e tem outros que pedem um tempo mínimo, às vezes 6 meses, às vezes um ano, tudo depende do fundo que você escolher. E isso impacta muito no imposto de renda que vai ser cobrado sobre o seu lucro, que é uma tabela regressiva, ela vai de 22,5% até 15%. Então, se você deixar 6 meses ou menos, ele vai te cobrar, vamos dizer assim, 22,5% em cima do seu lucro, mas se você deixar mais de 2 anos, o imposto de renda é de 15%. O imposto de renda é cobrado apenas em cima do seu lucro. Os fundos de investimentos, eles são muito fáceis de encontrar nos aplicativos de bancos ou corretoras. Eu vou mostrar alguns prints de exemplos de como que eles são apresentados lá na página de investimentos. Eles apresentam o risco, a rentabilidade dos últimos 12 meses e alguns até a possível rentabilidade nos próximos 12 meses. É garantido? Não. Não é porque ele falou que nos próximos 12 meses ele vai ter 12% que ele vai ter realmente os 12%. Pode ser mais, como também pode ser menos. Tudo depende sempre do risco que você escolheu correr. E quais são as vantagens de você investir num fundo? Vamos começar pela praticidade. Você não precisa fazer muito além de apenas colocar o seu dinheiro lá. O gestor faz tudo por você. Você não precisa se preocupar em como está a bolsa, como que está o país, porque se tiver ruim, o gestor do fundo vai conseguir pegar o seu dinheiro e trabalhar com ele. Você não vai precisar analisar nada. Então, isso te poupa muito tempo. Se você quer investir, mas não tem muito tempo para aprender sobre ou para ficar ali escolhendo ativos,
os fundos de investimento são ótimas opções. Um segundo ponto, a diversificação. Com pouco dinheiro, você consegue investir em muitos ativos. Então, com 50, 100 reais, você consegue, num risco baixo ali, ter um bom fundo de renda fixa. Num risco médio, num risco alto, um bom fundo de ações, de criptomoedas, de moedas em si, né, internacional, moedas físicas, vamos dizer assim. E assim você consegue ter muitas opções e às vezes com um valor mínimo de R$1, de 50 reais, de 100 reais. Claro que você também pode diversificar entre fundos também. Se você está disposto a correr um pouco mais de risco, porém você não quer colocar todo o seu capital lá, você pode dividir. Esse mês eu posso investir 100 reais, então vou colocar 50 reais num fundo de renda fixa, que o risco é baixo, num fundo de risco baixo, que vai me render ali às vezes 10, 12%, mas eu vou colocar um pouquinho, os outros 50 reais, num fundo de risco alto, que tem fundos que chegam a 50% de rentabilidade, 30%, 20%. Então você não coloca todo o seu capital. Você também pode ter os três, né? O risco baixo, o risco médio e o risco alto. Então, 100 reais você dividiria, por exemplo, 50 reais no baixo, 30 reais no médio e 20 no alto, ou como você preferir. E assim como tem as vantagens, também tem as desvantagens. E a primeira desvantagem seria a taxa de administração. Na verdade, eu não vejo tanto como uma desvantagem assim, já que ninguém trabalha de graça. Você, na verdade, vai estar pagando pelo serviço, por aquele produto que o banco ou a corretora ela vai estar te fornecendo. Ela vai estar fazendo todo o trabalho, nada mais justo do que você deixar uma porcentagem para ela. Essa taxa vai depender muito do risco. Normalmente, riscos mais baixos vêm com taxas mais baixas, riscos mais altos vêm com taxas mais altas. Em alguns fundos também pode ter a taxa de performance, que é cobrada caso o fundo atinja um rendimento, às vezes acima do que o esperado. Então, normalmente atrelado mais a riscos médios ou altos. Se ele falou que nos próximos 12 meses ele atingir 20%, ele atingiu 25%, talvez ele possa cobrar uma taxa de performance em cima disso. Você não toma decisão nenhuma. Eu coloquei aqui como uma desvantagem, mas assim, se você está escolhendo um fundo de investimento por ser mais fácil, mais prático, você está ciente de que você está abrindo mão de poder escolher em que ativos você vai investir. Então, a gestora vai fazer tudo por você, vai tomar todas as decisões por você. A última desvantagem, pode ter um tempo para resgate. Isso pode ser analisado na hora do investimento. Então, você vai ver lá quanto tempo que ela permite, que seriam os D mais 1, que seria um dia útil, D mais 2, D mais 3, às vezes 30 dias, 2 meses, 6 meses, 2 anos. E lembrando que quanto mais tempo você deixar, melhor vai ser para a questão da cobrança do imposto de renda. E vamos chegando ao final desse vídeo. Os fundos de investimento são ótimas opções para iniciantes ou para quem quer diversificar. Já investe em ações, mas que às vezes quer ter um pouquinho mais de rendimento, você pode aplicar no fundo. Sempre leia as regras dos fundos, analise os riscos, vê se faz sentido para você. E lembrando que fundos com riscos mais baixos, eles costumam vir com rendimentos mais moderados, normalmente maior que a poupança e com uma taxa de administração pequena. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui se você já investe em fundo, em qual banco você faz os seus investimentos, deixe a sua dúvida e até o próximo vídeo. Vem comigo que eu te ensino a investir.